vamos conversar um pouquinho sobre o novo documentário da Netflix que fala sobre o caso Isabella Nardoni. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Foi lançado pela Netflix o documentário Isabella, o caso Nardoni, que se você estava em Marte em 2008 e não sabe nada sobre esse caso, foi uma menina que foi assassinada pelo pai e pela madrasta, arremessada do 6º andar do prédio onde ela visitava no final de semana o pai e a madrasta. Já tem vídeo aqui explicando tudo sobre esse caso, então dá uma olhadinha por aqui que você vai encontrar facilmente. Aí, se não sabe nada sobre isso, vai lá, entende e volta para esse vídeo aqui. O documentário vai seguindo uma linha do tempo meio que dos acontecimentos, então começa ali falando sobre quem era Isabella antes, mais ou menos o que aconteceu naquele dia, e depois vai partir para a parte do julgamento. Eu vou falar um pouquinho sobre as impressões que eu tive do documentário e talvez eu conte algumas coisas aí adiantado, meio spoilers, apesar de não ter grandes spoilers para se falar, porque é uma história que todo mundo conhece. Os fatos mais importantes eu não vou comentar, e aí você assiste lá no doc. Mas então, bora lá para os meus apontamentos. Já no início do documentário, a gente já é apresentado para a família da Ana Carolina de Oliveira, né, da Isabella por parte de mãe. E isso é muito interessante do meu ponto de vista, porque a gente já começa a entender quem era a Isabella enquanto ser humano, para além da tragédia que aconteceu com ela. Nesse ponto, o documentário é bastante emocionante, porque a gente se coloca de fato no lugar das pessoas que mais sofreram com tudo isso, e também conseguimos imaginar como que a Isabella estaria se tivesse viva nos dias de hoje. Depois disso, a gente vai sendo pouco a pouco apresentado as pessoas que trabalharam no caso e conseguiram tanto desvendar o caso como que defenderam o casal das acusações. Então a gente começa a ver os dois lados e todos os contrapontos ali do que foi acontecendo. Na minha opinião, todas essas partes poderiam ser aprofundadas ainda mais. Eu, como já conhecia assim mais profundamente o caso, por já ter feito vídeo sobre ele, consegui entender bastante todo o documentário, mas se você nunca ouviu falar sobre o caso, eu acho que esse não é um documentário totalmente completo. Falta bastante informação mais básica mesmo para quem nunca ouviu falar do caso se inteirar sobre ele. É claro que é um caso assim totalmente midiático, que todo mundo meio que sabe o que aconteceu, mas se chega uma pessoa totalmente perdida lá, eu aconselharia assistir um vídeo antes sobre o caso, entender ele, eu recomendo o do canal Sem Rumo, é claro, e aí depois assiste o documentário, que aí sim você vai entender todos os comentários que as pessoas estão falando ali sobre o caso. Outro ponto que eu achei muito interessante do documentário é que eles reproduziram o apartamento dos Nardoni, fizeram ali meio que em tamanho real as disposições, né, dos cômodos da casa, e levaram ali tanto os peritos do caso como a delegada e também a parte da defesa para comentar. Como já era de se esperar, houve sim pessoas contrapondo, né, a versão dada pela perícia, e a perícia ali no caso e a delegada do caso iam meio que esclarecendo como que chegaram às conclusões que chegaram no final. Como o casal Nardoni nunca confessou esse crime, até os dias de hoje eles falam que são inocentes, foi necessário que a perícia meio que reconstituísse um certo passo a passo do que aconteceu, que a gente pode chamar de dinâmica ali do crime. Eles foram, de uma certa maneira, deduzindo mais ou menos com as provas que eles tinham como que cada coisa aconteceu. Como não tinha, né, eu falei a confissão dos dois, não tem como a gente saber exatamente o que aconteceu, porque eles dizem que não fizeram, apesar de que é impossível tirá-los da cena do crime na hora do crime. Então, é meio óbvio que foi eles que fizeram, mas a dinâmica foi construída pela perícia, e isso, você já deve imaginar, é bastante contestado. Sem a confissão deles, o trabalho da perícia se tornou ainda mais importante para a condenação do casal. Então, foi muito legal ver no documentário a perita responsável, Rosângela Monteiro, de quem eu gosto muito do trabalho dela, e durante todo esse tempo foi surgindo várias especulações acerca do trabalho dela. Isso também foi interessante porque deu uma oportunidade que ela explicasse alguns pontos.
Então, ali no documentário, a gente pode assistir pessoas levantando pontos de certas possíveis contradições e até de certas especulações que foram surgindo aí na internet e na mídia em geral durante todo esse tempo. E foi interessante porque aí as pessoas iam falando ali no documentário e cortava para ela e ela esclarecia aquele ponto de dúvida, digamos assim, de uma forma geral. Então eu achei essa parte assim um dos pontos mais legais de assistir nesse doc. E o último ponto que eu achei muito interessante desse doc, ponto pra ele, foi uma coisa que eu me questionava sempre durante todos esses anos. Porque é uma coisa bastante atípica de a gente ver num crime como esse. Até os dias de hoje, o casal fala que não matou a Isabela Nardoni, né? O Alexandre Nardoni, pai dela, e a madrasta dela, Ana Carolina Jatobá, eles se dizem inocentes até os dias de hoje. Mas o que mais me intriga é o fato de que os dois continuam casados, mesmo presos durante todo esse tempo, eles continuam em um relacionamento. Isso é muito atípico, muito estranho, muito diferente. Sendo assim, eu sempre me questionei durante todo esse tempo o que fazia os dois continuarem juntos. E ali no doc, algumas pessoas esclarecem, assim, levantando algumas possibilidades do porquê eles estão juntos. Então, dá para aprender bastante aí com esse documentário nesse fato. Para finalizar, em junho desse ano, a Ana Carolina Jatobá entrou em regime aberto e desde 2019 o Alexandre Nardoni está em regime semiaberto. Então vamos ver como é que vai acontecendo aí as cenas dos próximos episódios. Dá uma olhadinha aqui nos outros vídeos que eu já postei aqui mesmo nessa rede sobre o caso Nardoni e segue aí que eu te mantenho informado sobre esse e mais casos.